Uma enxadada, uma minhoca. Em outubro de 2025, a Petrobras começou a explorar a região mais promissora da indústria brasileira de petróleo e logo no primeiro poço exploratório, na costa do Amapá, encontrou hidrocarbonetos. Essa descoberta pode representar o primeiro passo para resolver um dos principais desafios de longo prazo da Petrobras, que é como substituir o pré-sal quando a produção dos seus grandes campos começar a declinar. É exatamente isso que vamos falar neste vídeo aqui. Meu nome é Vitor Souza, sou analista de ações da Genial Investimentos. E se você quer entender como movimentos como esse impactam no seu bolso, já curta esse vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas análises. No dia 14 de agosto, a Petrobras anunciou que identificou a presença de hidrocarbonetos no poço Morfo, localizado no bloco FZA-M59, na bacia da Foz do Amazonas. O poço fica a aproximadamente 175 km distante da costa do Amapá, quase 500 km da foz do Rio Amazonas, e está localizado em uma lâmina d'água de impressionantes 2.900 metros. A Petrobras possui 100% de participação nesse bloco. Segundo a companhia, a presença de hidrocarbonetos foi identificada por meio de perfis elétricos e indicativos nas rochas. E, é importante mencionar, essa perfuração ainda está acontecendo. Encontrar hidrocarbonetos não significa encontrar uma reserva comercial. Nós ainda não sabemos quanto petróleo existe, quanto dele pode ser recuperado, qual é a qualidade desse óleo e, principalmente, se o projeto será economicamente viável. Então, por que ficamos tão animados com essa notícia? Porque a exploração de petróleo funciona exatamente assim. Antes de existir a produção, antes de existir a reserva provada e antes de existir o fluxo de caixa, alguém precisa perfurar e encontrar o petróleo. E a Petrobras acabou de dar esse primeiro passo. Para entender a importância dessa descoberta, precisamos olhar para o principal desafio estrutural de longo prazo da Petrobras. O pré-sal é um enorme sucesso atualmente, e atualmente ele responde por mais de 80% da produção da companhia. O problema é que nenhum campo de petróleo produz para sempre. Você descobre o campo, você desenvolve o campo, você aumenta a produção, você atinge um platô e, em algum momento, a produção começa a declinar. E o próprio planejamento estratégico da Petrobras já considera a possibilidade da produção começar a cair a partir de 2030, à medida que os principais campos do pré-sal já vão estar maduros. Ou seja, para manter a produção elevada na próxima década, a Petrobras precisa encontrar novas fronteiras exploratórias. E existe outro problema. A companhia possui aproximadamente 12,5 bilhões de barris em reservas provadas, tomando como referência dezembro de 2025, enquanto a empresa produz algo próximo a 1 bilhão de barris por ano. Isso mostra a dimensão do desafio. Uma empresa de petróleo precisa constantemente repor aquilo que ela produz. Sem novas descobertas, as reservas diminuem. Sem novas reservas, a produção cai. E no longo prazo, como a produção menor, também diminui potencialmente a geração de caixa e a capacidade de distribuir os tão queridos dividendos. Por isso, quando falamos da margem equatorial, não estamos falando apenas de crescimento. Estamos falando também da reposição do principal ativo econômico da Petrobras, as suas reservas de petróleo. Existe uma razão adicional para o mercado prestar atenção nessa região, a Guiana. Até dezembro de 2015, a Guiana era praticamente relevante no mercado global da produção de petróleo. Então, a ExxonMobil, em parceria com outras empresas, começou uma campanha exploratória no nosso país vizinho. O resultado foi extraordinário. As descobertas acumuladas superaram 11 bilhões de barris equivalentes de petróleo. Transformaram a Guiana em uma das principais novas fronteiras petrolíferas do mundo. Para colocar esse número em perspectiva, as reservas provadas de petróleo em todo o Brasil é de 15 bilhões de barris. E por que estamos falando da Guiana em um vídeo sobre o Amapá? Porque existe uma proximidade geológica entre as descobertas realizadas no norte da América do Sul e na margem equatorial brasileira. Isso, obviamente, não significa que, porque existe petróleo na Guiana, necessariamente teremos uma descoberta gigantesca no Brasil. Isso significa que existe uma tese geológica bastante relevante a ser testada. E agora, no primeiro poço exploratório da Petrobras, na costa do Amapá, aparecem os hidrocarbonetos. Daí o título, uma enxadada, uma minhoca. Mas existe um ponto fundamental para o investidor. Existe um longo caminho entre encontrar hidrocarbonetos e produzir esses hidrocarbonetos comercialmente. Primeiro, a empresa precisa terminar a perfuração e entender melhor a formação geológica. Depois, provavelmente, serão necessários novos poços para delimitar a descoberta.
A Petrobras precisa estimar o volume de petróleo existente e descobrir quanto pode ser efetivamente recuperado e avaliar a profundidade dos reservatórios. Somente depois disso começa uma discussão mais concreta sobre a sua comercialidade. E caso a descoberta seja economicamente ativa, ainda será necessário definir o conceito de desenvolvimento, número de poços, sistemas submarinos, FPSO, infraestrutura logística e todos os investimentos necessários. Em águas ultraprofundas e em uma nova fronteira exploratória, a Petrobras estima que esse processo possa levar até 7 anos. O próprio relatório destaca que existe uma longa sequência de avaliações técnicas, regulatórias e de investimento entre a descoberta e a produção comercial. Naturalmente, ainda não chegamos nesse estágio. E aqui entramos na pergunta mais importante para quem investe na Petrobras: quando essa descoberta começa a valer dinheiro para o acionista? E se você também gosta de ir direto ao ponto sobre o que realmente mexe com as suas ações, já aproveita, deixe seu like aqui embaixo e se inscreva no canal da Genial para fortalecer o nosso trabalho. Hoje, ela vale muito pouco. O primeiro grande passo será transformar esses indícios em uma descoberta comercial e depois o mercado começa a olhar para estimativas de recursos recuperáveis. Mais adiante, conforme esses recursos ganham maior nível de certeza, parte deles pode ser incorporadas às reservas provadas da Petrobras. A companhia atualiza sua certificação de reservas e apresenta esses números ao mercado, normalmente no início de cada ano. E é nesse processo que o investidor começa a conseguir respostas a perguntas fundamentais: quantos barris existem? Quanto será necessário investir? Quanto custa para produzir cada barril? Quando começa a produção? E por último, qual é o valor presente desse fluxo de caixa? Somente então conseguiremos transformar a geologia em avaliação para as nossas empresas. Importante mencionar que a ANP estima que os barris potenciais da margem equatorial estão entre 6 e 30 bilhões de barris de petróleo. A notícia dessa sexta-feira é especial não apenas para os acionistas da Petrobras, mas também para os moradores da região norte do Brasil. Com todos os seus desafios, a indústria de petróleo é muito generosa no pagamento de impostos, geração de empregos bem remunerados e desenvolvimento social. Eu conheço muito bem uma cidade chamada Rio das Ostras, na região dos lagos do estado do Rio de Janeiro. Com a chegada dos royalties do petróleo, a cidade deixou de ser um lugarejo bucólico com 20 mil habitantes para se transformar em uma cidade de porte médio com mais de 100 mil habitantes. O petróleo levou asfaltos, o petróleo levou escolas, hospitais, bons empregos e levou também uma estátua de bronze de uma baleia jubarte em tamanho real. Sim, por causa dos royalties do petróleo, o Rio das Ostras tem a sua própria estátua de baleia 20 anos antes dessa baleia aqui da Faria Lima. Voltando à Petrobras, então, qual é a nossa leitura? A notícia é positiva, mas ainda é extremamente preliminar. A Petrobras encontrou exatamente aquilo que você gostaria de encontrar no primeiro estágio de uma campanha exploratória: hidrocarbonetos. A própria Petrobras afirma que a descoberta está alinhada à estratégia de recomposição de suas reservas. E isso acontece justamente em uma região próxima a alguma das maiores descobertas offshore realizadas no mundo nas últimas décadas, e no momento em que a Petrobras precisa começar a produção que substituirá o declínio futuro dos seus grandes campos do pré-sal. Por isso, essa descoberta talvez não altere significativamente o fluxo de caixa da Petrobras hoje, mas pode estar começando a escrever uma história que será extremamente importante para a empresa na próxima década. E vale lembrar, quando o pré-sal estava começando, também existia uma enorme distância entre encontrar petróleo e entender aquilo que ele realmente valeria. Olha como estamos no dia de hoje. A diferença é que quem acompanhou esse processo desde o começo começou a conseguir enxergar o tamanho da oportunidade antes dela ficar óbvia. E agora precisamos acompanhar os próximos capítulos da margem equatorial. Por isso é tão importante que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, assim o YouTube te avisa sempre que eu trouxer atualizações e novas análises sobre a Petrobras e outras oportunidades do mercado. E é isso. Um abraço e até a próxima.